Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Cantando com Manu. Aqui sempre tem uma dica musical para ajudar você nos seus estudos de canto. E aí, bora falar de classificação vocal? Você tem dúvidas sobre a sua classificação vocal? Gostaria de descobrir qual a sua classificação vocal? Ou ainda, já sabe a sua classificação, mas está muito confuso ou confusa porque não consegue alcançar as notas que deveria conseguir pela sua classificação, ou ainda tem uma classificação X, porém consegue cantar notas que vão além da sua classificação? Bom, se você quer saber sobre tudo isso, fica comigo até o final desse vídeo, porque o papo é sério, vamos falar de classificação vocal e você vai entender de uma vez por todas como isso funciona. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que é classificação vocal. Bom, classificação vocal são nomes que as vozes recebem de acordo com a região de brilho, onde a voz tem uma qualidade mais interessante, digamos assim, para cantar. Nas mulheres, as classificações vocais são contralto, mezzo-soprano e soprano, isso do mais grave para o mais agudo. Então, as contraltos são as mulheres de vozes mais graves, as mezzo-sopranos, mulheres de vozes intermediárias e sopranos, as mulheres de vozes mais agudas. Nos homens, a classificação vocal é baixo, barítono e tenor. O baixo são as vozes masculinas mais graves, os barítonos são as vozes intermediárias e os tenores são as vozes mais agudas. E claro, dentro dessas classificações existem ainda subgrupos, né? Então tem a soprano ligeiro, a soprano dramático, enfim, são vários nomes diferentes que vão aparecer e tudo isso vai ser feito, vai ser classificado de acordo com essa região, né, de mais brilho, de mais vivacidade da voz, como eu havia comentado anteriormente. Mas a partir de agora, vai algumas informações importantes para você. Você sabia que os nomes, né, baixo, soprano, barítono, vieram das flautas? Ou seja, esses nomes, eles não foram pensados especificamente para a voz. Por quê? Porque quando eles surgiram, acreditava-se que a voz era um instrumento de sopro, muito parecido com o instrumento da flauta. Por quê? Porque a gente produzia o som através do ar. Então, pensou-se na época, bom, se a flauta é um instrumento que faz som a partir do ar e a voz também é um instrumento que faz som a partir do ar, então vamos usar a classificação das flautas para a classificação das vozes humanas. Uma outra curiosidade também muito importante. A classificação vocal é o que determina a carreira de um cantor lírico. Vale a pena ressaltar que toda a pedagogia do canto, toda a escola que sistematizou o estudo do canto foi baseado na música erudita, na música lírica, e não na música popular e nos seus mais variados estilos, ok? Então, antigamente, para se cantar, tinha que se passar por uma escola lírica, uma escola erudita. E ao adentrar nessa escola, você era logo classificado por quê? Porque a sua classificação ia determinar o tipo de repertório que você ia cantar. Isso mesmo. Na música erudita, as peças, as músicas, elas são escritas, são construídas pensando-se numa determinada extensão vocal. Então, se eu tenho uma peça masculina, por exemplo, com notas mais graves, essa peça vai ser cantada pelos baixos. Não se muda a tonalidade das músicas quando a gente está falando de canto erudito. Tá? Por que, Manu, não se muda? Ora, porque muitas vezes eu tenho uma orquestra, uma banda gigantesca que vai acompanhar esse cantor e realmente é bastante difícil modificar o tom para cada um desses músicos. Então, neste caso, as vozes, elas precisam estar perfeitamente adaptadas ao repertório que se vai cantar.
Então, não se muda nada de tom, a classificação veio da música erudita e ela define o repertório que você vai cantar. Mas, Manu, eu quero saber de classificação vocal, então por que você está falando tudo isso? Porque aqui vem uma informação muito importante que, se você está ligado no que eu estou falando, você já se atentou. Nós, cantores populares, e o que eu estou falando de cantor popular? Aqui eu estou me referindo a gente que quer cantar samba, MPB, bossa nova, axé, sertanejo, baião, pagode, música gospel, enfim, nós somos cantores populares. E nesse caso, a nossa trajetória dentro da música é muito diferente da trajetória de um cantor lírico, de um cantor erudito. Na música popular, nós adaptamos a música para a voz do cantor e não o contrário, ou seja, nós modificamos as músicas de tom. E é por isso que você escuta, por exemplo, homens cantando na região de vozes femininas, né? Hoje a gente tem o Dimash, por exemplo, todo mundo fala, o Dimash, a voz do Dimash, você já ouviu? Pois é, ele canta notas super agudas, às vezes soa como uma voz feminina, porém é um homem cantando. E o contrário a gente também encontra, de mulheres com vozes bem graves que cantam em regiões masculinas. Isso na música erudita não acontece. Se você é uma mulher de voz aguda que nasceu com o seu instrumento que é mais fácil, mais natural para ele cantar na região aguda, você vai morrer cantando na região aguda. Isso não vai mudar. Então, as classificações, né, tenor, baixo, barítono, contralto, soprano e tudo mais, não servem para nós cantores de música popular. É isso mesmo. Então, se você canta música popular, se você quer cantar samba, baião, sertanejo, pagode, gospel, enfim, todos esses estilos, country, blues, enfim, você não precisa ter a sua voz classificada. Por quê? Porque nós vamos entender como você canta, aonde você quer chegar, ou seja, como você canta hoje, o que você precisa desenvolver para cantar o repertório que você quer. Então, nós vamos trabalhar em cima da sua voz para que ela tenha flexibilidade, todas as outras características que você precisa para cantar aquele determinado repertório. E nós não vamos adaptar a sua voz para cantar somente um específico repertório. Ou seja, a gente não vai adaptar você para a música, nós vamos trabalhar a sua voz e adaptar os tons para a sua voz, para as suas exigências. Mesmo porque, quando a gente escolhe uma tonalidade para cantar, né? Isso vai influenciar muito, muito mesmo na nossa interpretação. Se eu escolho eu como mulher com uma voz mais aguda, né? Vou pegar o meu exemplo. Se eu, Manu, escolho uma música e eu quero deixar essa música com um tom mais taciturno, assim, uma coisa mais densa, mais escura, por exemplo, eu vou escolher um tom mais grave. Por quê? Porque escolhendo um tom mais grave, eu fico numa região mais escura, mais grave da minha voz, e isso vai ajudar a dar essa complexidade, essa escuridão para a minha interpretação. Se ao contrário, eu quero algo mais brilhante, mais alegre, mais feliz, eu vou escolher tons mais agudos para que eu tenha dentro dessa música, né, para que eu trabalhe nessa região mais aguda e aí, portanto, eu vou ter mais brilho, mais vivacidade e tudo mais. Então, nesse caso, não interessa qual é a minha classificação vocal. O que é importante saber é quais notas eu consigo cantar. Isso é fundamental, tá? Com qualidade, com conforto, que realmente vai funcionar para mim colocar naquele tom, mesmo que mais grave ou mesmo que mais agudo. Então, o cantor popular, ele não precisa se preocupar com classificação vocal. Ele precisa se preocupar em saber qual é a região dele de voz, tanto dos graves, médios e agudos, onde ele tem brilho, conforto, onde ele consegue cantar, a região em que ele não consegue cantar, e aí ele tem essa opção de, através da técnica vocal, desenvolver mais flexibilidade, e aí ele pode aumentar a extensão vocal dele,
ganhando mais notas, e aí, claro, ele vai poder cantar em diferentes tons, em mais tons. Por quê? Porque ele tem uma voz grandona, ele tem uma grande extensão, um grande alcance, então ele pode fazer isso. E quando ele não tem isso, ele fica restrito em algumas tonalidades. Por quê? Porque a voz dele é menor. Isso acontece geralmente com os iniciantes, né? Quando a gente começa a cantar, geralmente a gente tem uma extensão menor. À medida em que a gente vai estudando, vai desenvolvendo a nossa voz, nós vamos ganhando extensão, vamos ganhando tessitura, nossa voz vai ficando maior e aí a gente vai podendo escolher entre variados tons. Podemos cantar uma mesma música em vários tons diferentes até. E aí, a essa altura, provavelmente você está pensando, poxa, mas eu vim aqui descobrir a minha classificação vocal e agora? O que eu faço com todas essas informações, né? Bom, saiba que é importante sim a classificação vocal se você deseja cantar música lírica, né? Se você deseja seguir pelo caminho da música erudita. Você também vai precisar saber da sua classificação vocal se você canta em grupos vocais, em coros, mesmo que música popular. Por quê? Geralmente, quando a gente tem um coro, nós temos diferentes vozes, ou seja, nós temos vozes mais graves, mais medianas, mais agudas, e todas elas precisam cantar em um único tom. Então, o que eu faço? Eu tenho que adaptar, certo? Cada uma dessas vozes para que cada uma cante na região em que ela brilha, em que ela consegue cantar. E aí sim eu vou ter divisões de vozes, e nesse caso a classificação é importante. Quem faz coro, né, quem canta em coro, sabe que logo quando a gente entra no coro é feita uma classificação. Geralmente um maestro que faz isso, ou um professor de canto que está ali acompanhando aquele coro, enfim. Você vai passar por uma classificação vocal para quê? Para que no coro diversas vozes com extensões diferentes, né, com características diferentes, possam cantar juntas numa mesma tonalidade. Agora é importante que você saiba que o processo de classificar uma voz não é tão simples como parece. Então tem um monte de vídeo na internet, né, onde você segue lá um áudio e aí pá, classifica a sua voz. Não funciona tão simples assim, tá? E aí eu quero deixar aqui uma atenção especial sobre isso. Classificar uma voz pode levar muito tempo. E mais, à medida em que você vai treinando sua voz, né, que você vai cantando, ou que você vai fazendo aulas, pode acontecer também da sua classificação vocal mudar. Então você começa cantando numa determinada classificação e à medida que você vai ganhando extensão, vai trabalhando mais, vai ganhando mais domínio, a sua extensão muda, a sua região de brilho e tudo mais muda. Então quem pode realmente fazer uma classificação vocal segura, assim, 100%, é alguém que acompanha a sua voz já há algum tempo, que conhece bem a sua voz, e nesse caso eu indico fazer aula, um bom professor de canto, um bom curso de canto, para que, se você realmente tem essa necessidade da classificação vocal, que você tenha alguém que possa te guiar de forma assertiva neste processo. E aí, ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder. Não esquece também de dar aquele curtir nesse vídeo, de apertar as notificações, o sininho aí para receber todas as notificações deste canal. Curte, compartilha com seus amigos, deixa o comentário aqui e não esquece de me encontrar também nas outras redes sociais. Deve estar aparecendo aqui em algum lugar da tela os endereços para que você possa ir lá falar um pouquinho mais sobre canto junto comigo, certo? Também quero te convidar para ouvir o meu novo CD, o Canções para Iluminar o Mundo. Tá aqui, ó, na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode escutar esse trabalho. Então é isso. Se você estava muito encanado com a sua classificação vocal, relaxa, porque olha só, a voz é plástica, a gente consegue ganhar muita extensão vocal e na música popular a gente adapta as músicas à nossa tonalidade. Então esquece esse assunto e vai estudar o seu instrumento, vai cantar, ok? Ó, beijão pra vocês e até já!